Graça e paz, igreja do avivamento. Irmãos, se você... Quem já viu anjos aqui? Quem nunca viu? Ok, eis aqui um querubim ungido. Se nunca viu, olhe para mim. Depois tem um gabinete contigo. Que isso? De onde tirou isso, cara? Cara de querubim ungido, tu merece uma disciplina, cara. Meu Deus do céu. Meus irmãos, é muito, muito bom estar no dia de hoje aqui, vendo uma festa, porque só Deus e nós que temos dedicado esse tempo de empenho, é que podemos dizer o quanto é difícil. É muito difícil. Cada terça-feira que eu reúno com a minha célula aqui, né? E domingo lá em cima, a gente vê a alegria desses líderes, mas vemos também algumas frustrações, né? Porque é difícil. Mas louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito nesse lugar. Eu quero louvar Deus por sua vida neste lugar. Com certeza Deus tem muita coisa ainda para fazer no nosso meio até a sua vinda. Eu quero pregar. Desde sexta-feira eu estou ruminando, me deliciando com essa palavra. Eu quero pregar sobre o tema: quando as necessidades estão acima do propósito. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Eu quero que você abra no capítulo 6 e repitam comigo: quando as necessidades estão acima do propósito. Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 36, que vai dizer assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais que se? Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Repita essa frase. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas,
Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E você diga, glória a Deus. Curva a sua cabeça, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir pela sua infinita misericórdia, que tu venhas tomar o primeiro lugar neste lugar. Eu dependo do Senhor, e os teus filhos também dependem do Senhor. Dependem, meu Pai, que tu venhas dar entendimento. Abre o entendimento dos teus filhos e proíba que o inimigo tente roubar toda a semente lançada deste altar. Na autoridade do nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, e por causa dessa palavra, comportamentos, atitudes, decisões, sejam mudadas para a glória do teu nome, Deus. Nós entregamos em tuas mãos. Não deixa o inimigo tirar os teus filhos do lugar, conversar, ficar desatentos, talvez por um toque de celular. No nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Digam graças a Deus. Bem, irmãos, podem tomar os assentos, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez nós estamos lendo um texto que eu acredito, tá? Já sim, Vinícius, tá tudo ok. Que eu acredito, esse texto, eu acredito que todos que estão aqui já ouviram falar desse texto. Mesmo quem ainda não é crente, não é evangélico, já deve ter ouvido falar desse texto. É um texto magnífico e me faz meditar. E eu medito querendo entender tudo que Jesus está falando para os seus discípulos. E me faz entender que Jesus faz uma colocação para esses discípulos que o que os discípulos estão sentindo é normal para todo ser humano. Jesus faz uma colocação para eles porque eles estão preocupados. Estão preocupados com o quê? Estão preocupados com a vida. A preocupação terrena. A preocupação de todo o ser humano. Jesus está direcionando a sua palavra a quem? Jesus está direcionando a sua palavra aos discípulos, salvos, escolhidos. Jesus, ele falou aquela época, e esta palavra fala também nos dias de hoje, com certeza fala para nós, amém ou não? Essa palavra fala comigo. E o que fala é que as necessidades não podem estar acima dos propósitos. Irmãos, apesar de eu ter necessidade de você, mas as necessidades não podem de forma alguma estar acima dos propósitos, porque senão elas vão atrapalhar os propósitos. Se eu ficar muito preocupado com as minhas necessidades, elas vão me atrapalhar completamente dos propósitos de Deus. Salvação é coisa séria, filho. Salvação é coisa séria. E o outro detalhe é que depois que eu entendo a salvação, depois que eu entendo a proposta de Deus de salvação para a minha vida, e eu me rendo,
é nesse momento que começa o propósito de Deus. O propósito de Deus na vida de um salvo não começa quando ele entende a salvação. Começa quando ele se entrega e aceita a proposta de salvação. Ali começa o propósito de Deus. Porque a propósito de Deus não é só que você seja salvo, mas que você também salve, mas que você também pregue a salvação, mas que você também fale sobre a salvação, sobre essa proposta, sobre o propósito real da salvação, do chamado, da escolha. Ele quer que estejamos focados mais no propósito do que na necessidade. Repitam comigo, mais no propósito do que na necessidade. A maior vontade do inimigo das nossas almas é te desfocar do propósito, para você gastar todas as suas forças, toda a sua energia, toda a sua paciência na necessidade. Por quê? Porque a necessidade tira força, a necessidade tira o foco, a necessidade arranca energia, a necessidade me desconcentra, a necessidade me traz ansiedade, a necessidade, por causa da ansiedade, pode me gerar depressão, síndrome do pânico. Quem está comigo até agora? Ou você caminha por propósitos, ou caminha por necessidade. Não tem outra opção. Digam comigo, ou propósito, ou necessidade. Isso aí. Atos 13, 36, olha que forte. O Vinícius quase falou por completo o versículo. Atos 13, 36, vai falar assim, olha, eu quero que todos leiam. Vamos lá, já. Só aconteceu dele descansar quando? Depois de Davi ter servido ao propósito de Deus, onde? Em sua geração. Na geração de Davi ele cumpriu o propósito de Deus, só que já passou. E já passaram várias gerações. E essa geração é a minha. E eu preciso servir ao propósito de Deus. Qual foi o propósito de Deus na vida de Davi? O propósito de Deus na vida de Davi foi levantar um rei fiel, um rei segundo o seu coração, que acabasse com os inimigos. Aí sim, o Vinícius quase falou o versículo. Chegou um tempo tão forte na vida de Davi, que a Bíblia vai dizer que Deus deu descanso a Israel de todas as guerras. Por quê? Porque Davi cumpriu com o propósito de Deus na vida dele. Quando você cumpre com um propósito teu na tua vida, você não tem noção dos benefícios que pode vir sobre você. Não dorme não, hein? Isso não é propósito de Deus. Você não tem noção, filho. Quando você focar no propósito, eita glória, quando você focar no propósito, orar a Deus e falar, Deus, a partir de hoje, eu vou colocar acima das minhas necessidades, e eu não estou falando para você largar de mão as suas necessidades, mas quando você colocar os propósitos acima das necessidades, você vai ver que haverá descanso de muita coisa na tua vida. Aí, meu Deus, vai lá para Tiago 4. Olha o problema da necessidade. Tiago 4. Eu quero que vocês leiam comigo Tiago 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês?
Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Ou seja, o que aconteceu aí? Fala, as necessidades ficaram acima dos propósitos. E aí o que vai acontecer quando a necessidade está acima do propósito? Haverá guerra. E onde é que vai haver guerra? Dentro de mim. E porque tem guerra dentro de mim, eu guerreio contra o irmão. Por que a guerra dentro de mim vai me gerar guerra com o irmão? Porque eu vou invejar. Invejei por quê? Porque eu não tenho o que ele tem. E porque eu não tenho o que ele tem, mas quero o que ele tem, sem fazer o que ele faz, eu acabo tendo guerra. Quem está comigo até agora? A hora que você largar isso de lado e focar mais no propósito de Deus, para que eu existo? Para que eu nasci? Por que Deus me salvou? Por que Deus me colocou nesta igreja? Por que Deus me colocou o bispo como meu líder? Por que agora o bispo resolveu trabalhar com célula, está treinando liderança? Por que eu não entro também nessa visão? Por que eu não entro nesse propósito? Aí você guerreia dentro de você, porque você começa a falar assim, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, o diabo é sujo, irmão, ele vai usar frases falaram, de efeitos para você largar o propósito. Se eu não trabalhar, quem vai colocar comida na minha casa? Se eu não tiver dinheiro, quem vai me dar? E eu vou ficar agora só com esse negócio de fazer discípulos? E como é que vai ser se eu não dormir? E como é que vai ser se eu não estudar? E como é que vai ser? Ninguém está falando para você não fazer nada disso. Nós estamos falando para colocar os propósitos acima disso. É isso que nós estamos falando aqui. Ou você, a sua vida, tem duas coisas importantes. Eu estou falando de propósito e de... Você não está comigo. Você está comigo? Propósito e... Isso aí. Então tem duas coisas. Tem propósito, que vem do alto. Tem necessidade, que vem da terra. O propósito, ele é eterno. O propósito, ele é bíblico. O propósito, ele é de Deus. Amém até aí? Amém. O propósito tem tudo a ver com o homem no jardim comendo do fruto do relacionamento. A necessidade não vem do céu. A necessidade vem da terra. A necessidade vem do homem. E que homem vem? Do homem. Eu falei que o propósito vem do homem no jardim. No homem no jardim. E a necessidade vem no homem pós-jardim. É forte o que eu estou te falando, tá? Por quê? Porque o homem, quando ele é arrancado do jardim, por que ele é arrancado do jardim? Porque ele fugiu ele saiu do propósito. E porque ele saiu do propósito, ele foi arrancado do jardim. E porque ele foi arrancado do jardim, saiu do propósito, ele entrou agora na necessidade. E Deus vai falar para ele, a partir de hoje, tu vai comer do fruto do teu suor. Você escolheu desobedecer. Você abriu mão dos propósitos de Deus. Resultado? Necessidade. Agora você vai comer do suor do seu rosto. E não mais pelo fruto do relacionamento. Isso aconteceu pós-jardim. Todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que você abrir mão do propósito de Deus,
você cai no propósito da... É um problema isso, tá? É por isso que você vai ver um monte de gente padecendo necessidade, aperto, luta, vento, funil, peneira, moenda. E o que mais dos pentecostais? Rolo. Oi? Céu de bronze. Hã? Por quê? Porque está fugindo do propósito. Irmão, que propósito? Não, vou falar não. Ah, então eu falo. Olha aqui, ó. Que propósito é esse, irmão? Que propósito é esse que você, domingo, tu pega a sua Bíblia, vem para a igreja. Acabou o culto, tu vai para casa, deixa a Bíblia e não faz mais nada. Que propósito é esse, gente? Que propósito é esse, jovens? Que vocês estão aqui no culto, e de vez em quando você dá uma olhadinha no relógio e fala, meu Deus, não acaba não. Deixa eu falar uma coisa para vocês que ficam preocupados com esse negócio. Caramba, tá falando para caramba, não acaba não. Você não tem direito ao céu. Você não vai para o céu. Tá legal? Bispo, tu está afirmando isso? Estou afirmando isso. Você não vai para o céu. Você que fica preocupado de dar 9 horas em ponto e ir para casa, você não vai para o céu. Enquanto você não mudar esse comportamento. Não vou nem falar. Então eu falo. Sabe por quê? Pergunte para mim, por quê? Porque no céu, irmão, só tem horário de iniciar o culto. Lá não vai acabar o culto. Lá o culto é eterno. E você que não gosta de cumprir culto na terra, aqui é um preparativo, meu filho. Se você ficar preocupado de ir embora, ver Fantástico, ver salve o rei, salve o capeta, salve o diabo, sei lá o quê, não tem direito ao céu, filho. Você que na hora do louvor não consegue ficar de pé, você não tem direito ao céu, no céu não tem cadeira. Você que não abre essa tua boca travada para dar glória, não tem direito ao céu, porque eternamente é glória, bendito, louvado, engrandecido, lá é direto. Aleluia! 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 Oh, meu irmão, nós temos que fazer uma escolha. Se vamos caminhar por propósitos ou por necessidade. Eu não estou falando com isso que nós temos que dizer que não temos que nos preocupar com a necessidade. Porém, um propósito tem que estar acima das... Coloque as suas necessidades embaixo do propósito. É Deus. Quem disse isso aqui não fui eu não, tá? Não adianta eu estou olhando para umas 3 pessoas aqui que está de cara feia para mim. Não adianta me olhar de cara feia. Não foi eu que escrevi isso aqui no capítulo 6 de Mateus. Foi Jesus. Foi Jesus que olhou para os discípulos e perguntou, por que vocês estão preocupados com o que vai vestir ou com o que vai comer? Sabe o que esses caras tinham na despensa nessa hora aqui? Nada. Sabe qual a roupa que estava no guarda-roupa deles? Nenhuma. Esses caras estão preocupados com coisas normais, cara. Só que Jesus vai falar, não fiquem preocupados. Continuem focados no propósito. E todas essas coisas serão acrescentadas. Quem disse isso foi Jesus. E se ele falou, é porque ele vai cumprir. Deus não vai falar uma coisa que ele não vai cumprir, irmãos. Aí ele faz uma comparação com as aves dos céus, ele faz uma comparação com os lírios do campo. Por quê? Porque ele é Deus que cumpre a palavra. É por isso que o Salmo 127 vai falar que se o Senhor, se não for o Senhor, irmão, que edificar a casa, em vão trabalho dos edificadores. Se não for o Senhor que guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil vai ser acordar de madrugada e comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Você quer mais do que isso, irmãos? Aleluia! A Bíblia vai falar de um homem que podia ter acertado depois, irmão, depois de mudar o decreto de Deus.
Esse homem que eu vou falar agora, ele mudou o decreto de Deus, mas acabou se embaralhando com as necessidades e abrindo mão do propósito. Sabe o que aconteceu? Se deu muito mal. A Bíblia vai dizer do livro do profeta Isaías, que Deus diz para Ezequias, Isaías 38, do 1 ao 6. Deus vai falar para Ezequias: arrume a tua casa, porque você não vai viver. Você vai? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembre-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer, Ezequias: assim diz o Senhor Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. 6. Eu livrarei você e esta cidade da mão do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Olha aqui, ó. Deus manda o profeta Isaías, e qual era a mensagem? Ó, arruma um caixão que tu vai morrer. Amém? O que ele diz? Arruma a tua. Quem está comigo, irmão? Daqui a pouco eu libero para o Fantástico. Escuta aqui. Arrume a tua. Que tu vai morrer. Aí ele ora. Deus não. Ele ora lembrando o Senhor que tinha feito coisas grandes, tem te servido com fidelidade. Deus fala: vou acrescentar mais 15 anos. Mas qual era o propósito? Oh, é difícil de entender isso? Qual era o propósito? Qual casa? A cama, varrer a casa, limpar os móveis. Isso é necessidade. E o que Deus estava falando de pró? Qual era a casa? A casa espiritual. Arruma a tua casa, cara, está bagunçada. Você tem que continuar vencendo. Olha o que Deus está falando para ele. O negócio aí está bagunçado, Ezequias. Te chamei para vencer, cara. Bora! Os inimigos estão vindo aí. E ele: Senhor, te servi. Ele: então vou acrescentar mais 15 anos. E ele diz: e te livrarei, verso 6. Verso 6. E te livrarei, você e a sua, e esta cidade da mão do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Ou seja, arruma a tua casa, que eu vou defender todo mundo. Entra de novo no propósito, e eu vou defender todo mundo. Entra no propósito, e eu vou salvar todo mundo. Entra no propósito, que tu vai ver eu salvar essa cidade. Aleluia! Cumpre com o meu. Eu vou parar, não, pergunta aqui. Cumpre com o meu. E eu salvo a. Larga a tua necessidade. Porque ele estava preso, ele desfocou no propósito e estava preso nas necessidades. É bom isso ou não é? Deus está voltando de um decreto? Deus está abrindo mão de um decreto? Sim ou não? Ele conseguiu fazer isso? Ezequias, irmãos, ele até se preocupa em não morrer. E aí ele traz a lembrança de que havia andado em retidão junto ao Senhor. Mas olha o detalhe. Mas ele não arruma. Quem está comigo ainda? Ele não arruma? Todo mundo, não arruma casa. E eu vou ser redundante. E o grande propósito aqui seria ter vida, ou deixar acontecer a morte. Arrumar a casa espiritual, tinha que haver novamente a disposição dele ser fiel. Por quê? No decorrer dos anos a casa foi se desarrumando. E talvez aconteceu contigo. Irmão, tem gente aqui que quando ganhou, quando aceitou Jesus, quando passou pelo encontro, quando batizou, sabe? Começou a evangelizar. Eu vou ser franco, irmão, pregava até para cachorro na rua, não tinha nada para pregar, vou pregar para tu mesmo. Porque eu queria pregar, meu filho.
Sabe, eu tinha um papagaio em casa que ele escutava toda hora, Jesus, Jesus salva, Jesus salva. Essa é a vontade nossa, é verdade ou não é? Evangelizar, pregar, falar do amor de Deus. Só que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo esse propósito e começamos a dar mais ênfase às nossas necessidades. Tu está comigo ainda? Deus muda o decreto para dar uma oportunidade a esse rei. Mas mesmo assim ele não volta ao propósito, porque ele estava focado nas suas. Segundo Crônicas, vamos ver. Ele tinha que arrumar, era o grande, mas ele se foca na. Segundo Crônicas 32, 25. Eu quero que todos leiam comigo, tá bom? Bem forte, tá bom? Amém? Vamos lá, já. Ou seja, ele recebeu a bondade, porque Deus queria que ele voltasse ao propósito, ele mostra que ia voltar ao propósito, mas continua preso na... E abriu mão da bondade, foi orgulhoso. Ou seja, Deus me deu vida, foi orgulhoso, não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor. Qual era a promessa do Senhor? Salvar toda a si, mas a ira do Senhor veio sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém. Ou seja, a minha ira não vai vir sobre você não. Como eu prometi para você e para toda a cidade, a minha ira vai vir sobre você e sobre a cidade. Você está vendo como nós temos uma responsabilidade sobre a nossa cidade? Sabia ou não? Apocalipse 1:6, rapidinho. Me lembrei aqui. Vamos lá, Apocalipse 1:6. Vamos dar uma olhadinha, rapidinho. Rapidinho. Vamos todos, já? Nessa versão está reino, em outra versão está rei. Reino é sacerdote. Ou seja, tem uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a tua vida, como reino e sacerdote. Ou seja, olhe para mim. Ei, ou seja, esta cidade de Mesquita, nós temos um comprometimento junto a Deus com essa cidade. Deus não me salvou sem um propósito. Ei, tem outra coisa. Deus não me salvou para salvar só a minha família. Tem gente egoísta demais. Não, que eu estou lutando pela minha família, eu estou lutando pela minha família. E os outros, e o vizinho, e o amigo, e aquele que tu não conhece, e o cachaceiro, e o maconheiro, e o cheirador de pó. É só a tua família? É meu amigo, é meu amigo. E o inimigo, e aquele que não é amigo? Deus te salvou com o propósito de você ser instrumento de Deus para a sua? Para a sua? Para a sua? Diga, cidade. Diga, Deus me salvou com o propósito de eu ganhar a minha cidade. A promessa de Deus não é sobre a sua família só. Aí você fica muito preso naquela, querendo que o Senhor Jesus será salvo tu e a tua, só que não é só a tua casa. A minha casa também é a minha cidade. Eu me sinto mal quando eu ando na minha cidade, eu vejo miséria. Eu passei há muitos anos ali, lá de cá era aquela loja, tudo caindo nos pedaços, tudo vazia, tudo. Eu e a bispa soltamos do ônibus, começamos a orar naquela calçada ali, olha. Ali depois da Praça da Telemar. Começamos a orar, Senhor, eu não aceito minha cidade assim, Senhor, muda essa história. Hoje vê lá, cheio de comércio ali. Ah, bispo, que prepotência, será que foi para tua casa? Eu tenho certeza que foi. Eu tenho certeza que foi, Deus não ia fazer o soltar do ônibus e orar sem um propósito, irmão. Então, se você coloca um propósito de não aceitar miséria na tua cidade, roubo na tua cidade, tráfico na sua cidade, você coloca um propósito, Deus, eu vou ser usado por ti, eu quero ser usado por ti. Você vai começar a mudar a história da tua cidade. Diga comigo, Deus, não, diga para o teu irmão, Deus não te salvou
sem um propósito. Quem entendeu aqui sobre Ezequias? Irmão, nós precisamos meditar nessas coisas e voltar ao propósito real de Deus que me salvou. Deus já me justificou, sim ou não? Quem crê nisso? Você é justificado. Deus já me salvou em Cristo Jesus, amém ou não? Eu sou salvo, amém ou não? Quem mais é salvo aqui? Hã? Quem é justificado aqui? Agora, o que é que eu tenho feito? São 8h25, você me dá mais 10 a 15 minutos, sim ou não? O que é que eu tenho feito com o meu chamado? Sou salvo, irmão. Se Jesus voltar agora, se ele voltar agora, eu tenho certeza que todos aqui que já confessaram Jesus, vai para o céu. Tenho certeza disso, irmão. Alguém tem dúvida disso? Glória a Deus. Tenho certeza disso. E quem não confessou, bispo? Dá tempo. Jesus vai segurar o culto só para você aceitar. Entendeu? Agora, o que é que eu estou fazendo com o meu chamado? Eu sou salvo, irmão. O que é que eu tenho feito com o meu chamado? Será que eu tenho estado dentro do propósito de Deus ou dentro das minhas necessidades? Tem muita gente achando... Não vou te falar, não. Então falo, calma. Tem muita gente achando, irmão, que vai ter que prestar conta dos seus pecados. Você é bobo, irmão. Você é bobo, cara. Jesus já arrancou os seus pecados. Você não vai prestar conta dos seus pecados. Aqui, mais um pouquinho só. Você não vai prestar conta dos seus pecados. Quando você chegar diante de Deus, você vai ter que prestar conta do seu chamado. O que é que você fez com o seu chamado? Hein? O que é que você fez com seus talentos? Você enterrou ou você multiplicou? O que você vai falar diante de Deus quando Deus te chamar? Lembra daquela peça? Isabel, completa a frase. Apresente a mim e mostre-me as suas. Ele está falando de pecado? Senhor, tenho andado diante de ti, o Senhor me deu talentos, eu multipliquei, eis aqui, entra para o gozo eterno. E uma das vezes ele diz, Zedequias, chamar assim que eu acho que não tem ninguém com esse nome aqui, né? Se apresente a mim e mostre-me as suas mãos. Senhor, chama outro, Senhor. Não é assim? Por favor, Senhor, mostre-me as suas mãos. Senhor, não, Senhor, chama outro. Zedequias, Senhor, eu não fiz nada, Senhor. Olha aí, ele vai pedir para você se apresentar a ele e mostrar o que é que você fez com os talentos. E o que é que você fez com a chamada. A chamada não é só comigo não, irmão. Nessa igreja aqui, todo mundo tem um chamado. E chamado para ganhar almas? É só para evangelista? É só para obreiro? É só para líderes de célula? É para quem? Todos. E se você não tem feito, se prepare, meu filho. Você vai ser chamado diante de Deus. E aí você vai falar, Deus, eu estou cheio de coisas aqui, sabe? Não deu, Deus. Por que não deu? Ou talvez qualquer, não vai ser uma voz igual do Sérgio Nonato. Por que não deu, meu filho? Mas não tem jeito. A cordinha da descarga está na mão dele, filho. Ele vai puxar, meu filho. Quantos estão aqui dentro, irmãos, que poderiam, sabe, tá envolvido ganhando vidas, envolvidos com células, multiplicando células, abrindo uma célula, indo para uma célula, aprendendo a ganhar vidas, mas estão preocupados com as suas necessidades.
Estão mais preocupados com as suas necessidades do que o propósito pelo qual Deus te escolheu e te chamou. Quantas vidas gritando em plenos pulmões por ajuda, por socorro, e você preocupado com as necessidades da vida. Hã? Tu está me ouvindo? Hoje mesmo, quantas pessoas estão aqui dentro que você convidou, olhe, que não é evangélico, que hoje vai decidir entregar sua vida nas mãos do Senhor? Quantas pessoas aqui, de repente, desviadas, que vão voltar para os caminhos do Senhor? Hã? E qual vai ser o nosso propósito? Consolidar, discipular, treinar, enviar. Tem a foto que eu mandei para vocês? Tem? Mas não fazem isso por quê? Porque existem coisas mais importantes para elas. Qual é? A necessidade. Tá lá, ganhar. Célula, evangelismo pessoal, eventos de colheita, culto de celebração, redes. Consolidar. Foro, visita, pré-encontro, batismo. Treinar. Escola de líderes, discipulado, conferências, seminários. Enviar. Formar sua célula, multiplicar sua célula, fazer discípulos, etc. Ah, mas isso dá muito trabalho. Irmão, eu acho que o que dá mais trabalho é a gente ficar com um bando de boleto fazendo conta para pagar. Eu acho que dá mais trabalho do que isso. Sabe? Dá muito mais trabalho quando a gente, de repente, nessa crise toda, fica desempregado, tem que sair cedo com um currículo embaixo do braço querendo arrumar emprego. Dá muito mais trabalho para essas mulheres andando no shopping, a gente sentado na cadeira esperando elas andar para escolher sapato. Dá muito mais trabalho. Irmão, hoje eu liguei para a bispa, falei assim, amorzinho, vai almoçar em casa? Doido para ela falar, vou, amor. E eu ia falar, vou levar um frango assado, tá? Aí ela falou assim, amor, oi, hoje eu resolvi almoçar fora. Eu falei, meu Deus do céu. Aí demorou. Olha aí para mim, tá? Demorei, irmão, ó. Atendi um a um aqui, ó. Com maior paciência. Foi ou não foi? Demorei. Aí cheguei em casa. Mozinho, cheguei. E ela, vem cá, amor. Falei, oi, amor. Senti cheiro de comida, falei, tá fazendo a comida. Amor, vamos. Ela, tu demorou tanto que eu tô fazendo a comida. Falei, puxa vida, amor. Puxa vida, amor. Eu queria tanto vir aqui para tu almoçar comigo. Ela, não tem problema, deixa isso para janta. Pô, irmão. Deixa isso para janta, irmão. Para janta, amor. Vamos, já estou até arrumada. Falei, tá bom, vamos lá. Aí foi. Irmão, é um negócio esquisito, irmão. Ela falou, vamos almoçar ali. Aí foi almoçar. Quando acabou, ela, vamos passar rapidinho no Carrefour. Falei, rapidinho. Tem que preparar a mensagem, amor. Não, rapidinho. Aniversário da aspirante Alba. Falei, então vamos lá. Vou comprar só uma coisinha. Falei, então tá bom. Aí comprou lá a blusinha, tá. Falei, vamos embora, vamos pagar. Ela, vai pro caixa que eu só vou aqui. Estou no caixa, irmão. Tinha uns 4 na minha frente. Chegou minha hora e a mulher não vinha. Eu falei pro cara de trás, campeão, segura aqui que eu vou buscar minha mulher. Não, tá bom. Ô, mulher! E ela, irmã, minha mulher não é dia, não sei o que houve. Ela estava com uns 4 pares de sapato na mão. Falei, que é isso, mulher?
Estou escolhendo um sapato. Falei, pô, amor, tem sapataria lá fora, pô. Pá, deixa aí, rapaz, tá na minha vez. Aí ela, tu não vai me esperar? Eu falei, não, amor, eu vou comprar lá fora, tem sapataria ali fora. Não, tu vai lá fora, tudo bem. Largou o sapato, falei, graças a Deus. Aí pagamos. E quando eu estava pagando, ela falou assim, a sapataria é ali fora? Eu falei, então vou na frente. Falei, é rápido. Irmão, deu um problema no caixa, eu fiquei uns 25 minutos no caixa. Falei, bem, vou lá, né? Acabou. Cheguei lá e falei, já deve estar com um pacote me esperando. E ela está olhando, falei, tu não comprou? Estou escolhendo. Falei, caramba, é difícil, irmão. Mulherada, será que é só comigo? Tem mais algum marido aí que, meu Deus do céu. Não levanta a mão não, não levanta. Calma, não vamos dar um problema por causa das necessidades. Irmão, escute uma coisa, a minha nem é disso. Estou falando sério. Mas logo hoje, irmão, que eu tinha que preparar, mas foi isso. Então, nós precisamos, foi só uma ilustração, a gente precisa cair para dentro do propósito, volta de novo aquela figura. A gente precisa, sabe, nos lançar o propósito de Deus. Repitam, só lá em cima, vai lá. Irmão, esse é o propósito, filho. Quanto mais líderes eu fizer nessa igreja, mais vidas alcançadas, mais desenvoltura no trabalho de Deus, amém? Mas quantos também que estão aqui, que já entenderam isso, e já colocaram as suas necessidades em segundo plano, e têm vivido um tempo de cumprimento de propósito, e que tem gerado vidas, tem gerado muitas vidas, e que tem visto as suas necessidades supridas pelo Senhor. Escute aqui, saiba que a grande comissão, e deixa eu te falar uma coisa, irmão, a gente fica tanto preocupado com necessidade, elas já são geradas automaticamente, entendeu? Você querendo ou não, o carnê chega, o boleto chega, a Casa Bahia liga, 011 tocando no telefone, é uma praga esse negócio de 011, a gente nem quer atender, meu Deus do céu, bloqueia tanto o 011 que... Por causa da necessidade. Agora, saiba que a grande comissão, o propósito da igreja é cumprir a grande comissão. E qual é a grande comissão? Portanto, ide, fazei muitas dívidas, fazei muitas contas, gaste muito o cartão. Não. Ide, fazei de todas as, ensinando eles a obedecer. Esse é o propósito, essa é a proposta. Não abra mão disso em detrimento das suas necessidades. Deus seja louvado. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fique de pé, em nome de